Vamos lá. Quando a gente fala assim, Mari, o que eu devo aceitar, o que eu não devo aceitar de uma mulher? Eu vou pressupor que essa pergunta tá vindo de uma pessoa que tá conhecendo uma mulher agora. Porque são situações diferentes, Gabriel. Tem o cara quando ele tá conhecendo uma mulher agora, nesse momento, e tem um cara que talvez esteja num casamento, numa relação já estabelecida, com vínculos, com uma história construída, com vários motivos para ficar. E casamento não foi feito para acabar, então tem outras nuances ali. Mas agora, um cara que tá conhecendo uma mulher agora, nesse momento, o que você não deve aceitar de uma mulher? O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Inscreva-se no canal para me ajudar a produzir mais conteúdos como esse. Se você aceita, já de cara, o básico do básico, assim, ó, que todo ser humano deveria raciocinar, né, se você tiver um mínimo de coerência na sua vida, é falta de respeito. E falta de respeito, aí a gente entra um degrauzinho mais profundo sobre o respeito. É que as pessoas perderam noção do que é respeito. Né? Os homens estão vindo de lares e de um populismo, né? Ideologias. Então, de que você não deve julgar ninguém. Porque você tem que respeitar o jeito do outro. Mas porque ela foi rude comigo, ela foi grosseira comigo. Ou ela fica tendo uma vida super promíscua e rodadinha, de baladinha, e que usa isso e usa aquilo outro. A menina é mó louca. Mas é o jeito dela, eu não entendo. Quem sou eu pra julgar, Mari? Cara, larga de ser trouxa, otário. Por quê? Porque você tá conhecendo a mulher agora. E se esse é o jeito dela, né? É uma falta de respeito, talvez, sim, com você mesmo. Com o que você quer viver. Então, quando eu falo de respeito, não é só na tratativa. Mas é o respeito com você. De você com você mesmo, porque você tolerar uma pessoa que leve um estilo de vida completamente diferente do que você acredita é uma falta de respeito com você mesmo. E eu vejo muitos caras, às vezes, entrando em relacionamento, conhecendo, ficando, né, flertando ali no início com uma mulher que, trata ele mal, tira a onda de empoderada, né? Eu sou assim mesmo, se gostar bem, se não gostar só lamento, tem outro que queira, né, esse tipo de coisa. Isso é uma falta de respeito. E o cara fala, não, mas poxa, eu vou julgar? Eu vou destratar a mulher por causa disso? Não, é só você não aceitar. Então, não tolerar uma mulher que tem um estilo de vida que não é compatível com você se relacionar com ela. Isso é o primeiro ponto. Faz sentido? Você pegou a ideia? Mas assim, o que eu não posso fazer por uma mulher, o que eu não devo fazer por ela. Ok. É que eu entendi agora, o que eu não devo fazer por uma mulher e o que eu não devo aceitar de uma mulher. Eu juntei as duas. Entendeu? Ali na pergunta, mas o que eu não devo fazer por uma mulher, tipo eu, Gabriel, o que eu não posso fazer por ela que eu vou espantar ela? Ok. Agora tem outro sentido da pergunta. Você vê? Vamos lá, tá. Agora é uma segunda pergunta. Perfeito. Você tá conhecendo uma mulher e você não quer espantar ela. O que eu não posso fazer? Tá. Eu costumo dizer que assim, se você não quer espantar, é porque você quer conquistar essa mulher. Você quer que ela se apaixone por você. E quando a gente fala de flertar, de sedução, a gente tem uma psicologia ali por trás que é diferente de quando você está num relacionamento consolidado. Então, eu deixo isso aqui muito bem claro. Vamos dizer, você está conhecendo a menina, eles estão começando a sair, flertar, aquela paquera gostosa do início. Tem 5 pontos que, se você seguir, com certeza a mulher ela vai ficar apaixonada em você. Por quê? Porque são princípios que fazem ela pensar em você. E pensar é um dos princípios para uma mulher desejar, porque aquilo que ela imagina, ela sente. E ao sentir, ela vai se comportar para conseguir viver aquilo que ela está sentindo. Sacou? Quais são esses pontos? Vamos lá. Primeiro, você precisa se comportar de uma forma que você não vai ser um jogo ganho. Como assim? Ela não pode, no início, ter 100% de certeza que você está na mão dela, que você está na dela. Ela precisa ter uma dúvida. Ela precisa ter o que eu chamo de incerteza e esperança. Incerteza e esperança. Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você ser um cara multifacetas. Como assim? É um cara que sabe falar de diversos assuntos, que não é monótono, sabe? Aquela coisa chata. Eu só falo de uma mesma coisa, eu só faço a mesma coisa, eu sou sempre do mesmo jeito. Não, você ser um cara que sabe ser divertido, mas que você sabe ser posturado e sério no momento que tem que ser. Você sabe falar de diversos assuntos. Então, essa oscilação em você mesmo, na sua personalidade. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é você não ser 100% disponível.
Como assim? Não porque você vai ficar fazendo ausência proposital e aquele tipo de coisa que parece até que você tá criando uma relação tóxica. Não é nada disso, tá? Mas Um joguinho, você diz? Não é um joguinho. É consciência de que, pô, você tá se envolvendo, tá sendo legal, tá sendo gostoso, não precisa, desesperadamente, como se fosse a última Coca-Cola do deserto, você abandonar toda a sua vida, parar de fazer as suas coisas, porque agora você vai abrir toda a tua agenda pra enfiar aquela pessoa lá dentro. Porque esse excesso de disponibilidade é interpretado pela mente feminina como um baixo valor. Talvez você não tenha mais o que fazer da sua vida, sacou? Então, intuitivamente, a mulher, ela passa isso na cabeça dela. Pô, se esse cara tá o tempo todo aqui disponível pra mim, talvez ele não tenha uma vida tão interessante assim, ele não tenha tantas coisas importantes. Então, será que ele tem esse valor todo? Então, cuidado com isso. Próximo ponto é você ser misterioso. Misterioso é o quê? É aquele cara que ele faz a mulher ficar se perguntando, o que será que ele tá fazendo? O que será que é o instinto dela querer descobrir sobre ele? E aí entra, por exemplo, do cara não contar tudo sobre a vida dele logo de cara. Ele deixar aquela coisa de... Poxa, ele postou bem prático mesmo, tá? Ele postou uma foto aqui no lugar. Onde será isso? Com quem que será que ele tá lá? E não ela achar que você tá cafajestando por aí. Não. Mas é aquela... Tipo assim, você posta uma foto de uma praia. Nossa, que foto. Onde que é essa praia? Sacou? Então você ir dando uma comunicação que vai gerando uma curiosidade dela saber mais sobre você. Então, ao invés de sair contando tudo 100%, você tá numa conversa, por exemplo, poxa, tô adorando conversar contigo, mas eu agora preciso ir para um compromisso, mas tem uma coisa que eu fiquei muito curioso que eu quero te perguntar depois. E aí você fecha o looping, você abre o looping, você fecha o looping, não encerra, e você vai conversar com ela só no dia seguinte. E aí aquela coisa que você falou que queria perguntar, ela vai ficar curiosa. Então, ali você está estimulando nela a curiosidade sobre você está sendo mais misterioso. É como se você deixasse ela pensando em você durante esse tempo, pensando pelo menos no que ele vai falar. Exato. Você está estimulando a curiosidade, que é um dos desejos ocultos da mulher. É a curiosidade. Mulher é um bicho muito curioso, gente. Muito curioso. Entendeu? Demais. E, por último, e não menos importante, é você quebrar expectativas. Como assim? Se você tem sempre um comportamento previsível, todo dia de manhã você manda bom dia. Todo dia. Todo dia de manhã tem lá o mesmo bom dia. Sei lá, chega um dia que você não manda aquele bom dia. Ou manda num horário diferente. Ou manda uma mensagem diferente. Então, é aquilo que você repete diariamente. A mulher, ela já espera que você vai se comportar dessa forma. Você vai lá e muda o padrão de como você se comporta. E eu não tô dizendo pra você, que você vai lá e vai se comportar de uma forma escrota. Não é isso, tá? Aqui são condutas que vão te moldando de uma forma a você ficar mais interessante, mais misterioso e que faz a mulher pensar em você. Então, esse é o caminho. Se o cara seguir esses 5 passos, você vai ver como é que a mulher fica doida. Perfeito. Agora eu tenho uma pergunta mais relacionada à traição. Quais os sinais... Pois é, né? Já foi direto, né? Mas quais os sinais a mulher dá quando ela tá de papinho com outro cara? Às vezes não ter traído já, mas já tá dando os sinais, né? Quais são os sinais? Tem algum sinal? Sinais que a mulher tá traindo? Pode ser. Perfeito. Vamos lá. Primeiro a gente precisa conceituar o que é traição. Gente, traição não é só beijo na boca e contato físico ou outras coisinhas, se é que você me entende. Traição não é só isso. A traição, ela começa na quebra de compromissos que a gente fez aqui entre eu e você. Então, acordos que acontecem entre o casal e a mulher vai lá e quebra uma promessa. Isso é uma traição. A mulher flertar. Não falar que vai ficar ou se declarar, mas digamos assim, ela tá de papinho com outro cara, dando abertura, falando sobre as coisas emocionais dela, dando esse envolvimento emocional numa conversa, inclusive online. Isso é também uma traição. A mulher ficar respondendo elogio em rede social, ficar dando trela pro cara que puxa um assuntinho, dá um elogio, ela agradece e a conversa se desenrola. O cara tá dando em cima dela, é óbvio que isso é uma traição. Por quê? Porque a traição, ela não é só concretizar o ato, mas tá ferindo a moral do outro, que é uma coisa inerente à fidelidade. Somos nós dois aqui. Isso não envolve só o físico, envolve o emocional também, envolve o social. E também existe aquela traição propriamente dita do físico, né? Do contato físico. Tanto é que, por exemplo, quantas pessoas podem estar ali... Eu já vi casos assim, de, sei lá, a mulher tá numa festa e o outro cara pega na cintura dela, se esfregar, abraçar e tal, mas eu não beijei.
Aí chega o marido perto, pô, o que esse cara tá se encostando em você? Não, não é nada. Isso já é uma traição. Então, aí eu tô com vontade de piar, velho. De boa, de boa. Então a gente entender que traição não é só o beijo, não é só o contato físico. Botou isso na cabeça, ok. Então quais os sinais que a mulher pode dar que ela está traindo? Aí eu vou falar de novo porque o meu nariz coçou muito. Quais os sinais que a mulher dá quando ela tá traindo? Você já pegou a ideia de que traição não é só o contato físico. Gente... Vai além, né? Tipo, é igual esses negócios que você falou, tipo, antigamente, sei lá, de ficar respondendo elogio, dando trela. Antigamente eu nem enxergaria como uma forma de desrespeitar, né? Ou pelo menos um caminho antes de tudo acontecer, né? Então, aí que tá. Mas aí o cara vai esperar chegar no... Vamos ver? Pois é. Chegar no beijo, chegar no contato físico. Ali já é uma falta de respeito. Ali já é uma infidelidade, porque ela tá compartilhando com o outro a intimidade, sabe? Intimidade emocional, intimidade do dia a dia, enfim. Então, beleza. Quais os sinais que a mulher vai dar que ela tá traindo? Se a gente falar de uma traição virtual, por exemplo, que ela tá de papo com outra pessoa, que ela tá dando mole pra um cara num direct ou num WhatsApp da vida, cara, se ela fica segurando demais o celular, fazendo questão que você não mexa, isso é um indício. Uma quebra de padrão comportamental. Ela sempre lhe permitiu que você mexesse no celular. De repente, ela mudou. Ela agora foi lá, trocou a senha. Você chega perto, ela tira. Ela tá assim, nesse desespero. Aí deu na cara demais. Pois é. Então, a mulher tá assim. Tem coisa acontecendo aqui dentro que eu não quero que você veja, né? Exato. Óbvio. Então, isso é um alerta. Ok. Uma forma muito legal de saber se a mulher tá mentindo, inclusive... talvez traindo. Se ela, sei lá, ela saiu aquele dia que a mulher foi lá, saiu e sumiu. Uma mudança de padrão comportamental. Ela sumiu, ela não costuma sumir naquele horário. Ela sempre tá em casa 8 horas da noite. Por um acaso, um dia ela sumiu e só apareceu meia-noite. Onde cada um estava, né? Aí ela chega e fala pra você que tava na casa de uma amiga. Não, eu tava na casa de uma amiga. Entendi, legal. Ao invés de você chegar cobrando e querendo, né, tirar satisfação, que, onde você tava, que não sei o que, a pessoa vai se defender, ela não vai falar a verdade, né? A gente sabe muito bem disso, ainda mais se ela tiver realmente feito alguma besteira. Então, o que você vai fazer? Isso aqui é uma técnica maravilhosa pra descobrir se a pessoa tá mentindo e aí você já vai captar se tem uma possibilidade de uma traição. É você perguntar a história de trás pra frente. Beleza, poxa, legal. E aí, você acabou dormindo lá? Ou você, sei lá, foi pra casa? Não, eu dormi na casa dela. Interessante, você dormiu na casa dela. E poxa, e o que vocês fizeram lá? Não, a gente conversou, não sei o que lá, mas aí vocês comeram antes de dormir? Você vai perguntando a história do último acontecimento para trás. Então, vamos dizer, ela foi dormir, aí você pergunta o que elas jantaram. Por quê? Porque na ordem inversa, a pessoa ela tem que criar muito. Ela tem que racionalizar muito a história. E aí ela vai se embaralhar na ordem. Ela vai se embaralhar nos fatos. E essa embaralhação dela não conseguir falar numa ordem coerente vai mostrar que ela tá mentindo. Porque se for uma verdade, ela consegue contar tranquilo. E se ela já pensou numa mentira, provavelmente ela foi da ordem cronológica, né? Exatamente. Porque se ela pensou numa história pra contar, ela pensou certinho. Agora, se inverter, meu amigo... Caraca, que aprendeu essa onde? Na CIA? Isso aqui é programação neurolinguística. É? Porque é a forma como a gente pensa mais em ordem cronológica dos acontecimentos. Então, quando você inverte, a pessoa ela vai ter que, assim, quase que escrever ou colocar em blocos para poder ordenar o pensamento. E aí você vai ver quanto tempo ela vai levar para responder, se a ordem vai fazer sentido, se ela vai gaguejar, se ela vai pular ou não vai conseguir falar, se ela vai começar a inclinar a cabeça para baixo, se esconder, não conseguir olhar nos seus olhos. Por quê? Porque enquanto isso ela tá ganhando tempo para pensar. E ali você já pega uma mentira. Então, isso aqui é uma forma muito eficiente de descobrir se a pessoa tá mentindo e se provavelmente não rolou uma traição ali por trás. Ok. Outra forma de você perceber traição no dia a dia é mudança de comportamento, cara. Sua mulher ela sempre se comportou de uma determinada forma e de repente ela muda abruptamente. Ela sempre te tratou muito bem, sempre foi muito carinhosa e de repente ela agora... Não um dia, tá? Porque nós temos dias ruins, né? Normal. Tem dia que às vezes a pessoa tá mais mal-humorada. Tem dia que às vezes a pessoa tá mais, digamos assim... Obrigada. Não tá num dia hormonalmente bom, né? Acontece. Mas não, ela mudou. Ela sempre foi de um jeito, agora tem uma semana, tem 2 semanas, tem algum tempo que ela te trata diferente. Ela começou a frequentar um lugar que antes ela não frequentava. Ela começou a sair com amigas que antes ela não saía. E começou a te desdenhar no meio
dessa confusão, né? Tipo, que não é um problema a mulher ter amigas e sair com elas. Não é isso, tá? Claro que depende do pra onde. Mas, sei lá, ela começou, de repente, arrumou uma amiga que você não conhece, que você não sabe da índole, que você não sabe da história. E ela agora tá saindo com essa amiga direto, saindo em horários supostos, e você não tem muita bem certeza sobre isso. E aí, se você pergunta, sei lá, ela diz que foi numa cafeteria lá um dia com essa amiga. Poxa, legal, você falou tão bem dela desse lugar, depois me leva pra eu conhecer também. Não, que não sei o quê. Aí reage, muito reativa. Essa reatividade, às vezes, mostra ela querendo te excluir da parada. Então, cuidado.